Olá, meus amigos, meus amados irmãos, juntos novamente para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, da PIB do Brás, Primeira Igreja Batista do Brás. Estamos estudando a revista Examinai as Escrituras. Estamos hoje na 8ª lição, Como se deve ler a Bíblia. Que seja um estudo relevante para vocês, para mim e para todos nós, que vamos aprender sobre a palavra de Deus, a maneira melhor de lê-la. Que Deus nos abençoe, que seu Santo Espírito nos ajude na compreensão e na explanação desse tema. Meu nome é Esther Penariol e vamos à nossa aula hoje, tá? Então, a nossa aula de hoje, nosso tema do trimestre é Examinai as Escrituras. E eu tenho algumas questões para fazer antes da gente entrar na aula. Quando você lê a Bíblia, o que busca nela? O que você sente quando lê a Bíblia? E a Bíblia é um livro fácil de ler? São perguntas pertinentes para um estudo que tem em foco examinar as Escrituras. Saber como deve ser lida a Bíblia, lembrando que a Bíblia tem 66 livros, ela tem uma resposta para cada pergunta, ela tem um tema para cada lição que você quer aprender, e ela tem recursos para dar a todos nós lições, orientações para aquilo que a gente está procurando. Ela tem uma palavra para cada tipo de pessoa, ela tem uma resposta para qualquer pergunta e ela tem uma solução para qualquer necessidade. E essas perguntas, cada um responde a si mesmo. Como você lê? Você busca alguma coisa nela? Que você sente, e saber se a Bíblia é um livro fácil de ler para você. Na nossa lição de hoje nós vamos comentar sobre essas questões. O alvo da lição, o objetivo da lição, o que pretendemos com essa lição? Incentivar o aluno a ter prazer na leitura da Bíblia. Isso é importante. E desejando conhecê-la, reconhecendo o seu valor. Que a Bíblia seja um livro de cabeceira, que a Bíblia seja um livro que diariamente você consulte e que o seu desejo em conhecê-la seja grande e reconheça o seu valor. Esse é o nosso objetivo, o alvo da nossa lição. O tema é da 8ª lição, como se deve ler a Bíblia. Eu responderia assim: a Bíblia você deve ler como qualquer livro, lembrando que a Bíblia não é um livro qualquer. Como se deve ler a Bíblia? Vejamos. Muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia. A terceira pergunta fala nisso, né? Você tem dificuldade? Você acha difícil ler a Bíblia? Todo autor de livro tem um desejo de que as pessoas gostem do seu livro, que leem o seu livro com alegria, com prazer. Acham a leitura da Bíblia difícil e nada interessante, algumas pessoas. Deus não quer que você sinta que o seu livro seja tedioso, que a leitura dele seja um dever, mas sim uma alegria. Como qualquer autor de livro quer que o seu livro seja lido com prazer, com alegria, e não como um dever, né? Que seja um prazer. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós temos vários tipos de relacionamento com Ele. Quais os relacionamentos? Nós nos tornamos parte da noiva de Cristo, que é a igreja. Ele, quando vier buscar a sua noiva, ele vem buscar a sua igreja. O livro de Apocalipse fala isso. Nós nos tornamos também peregrinos na terra. O que é peregrinos? Viajantes. Somos aqui de passagem.
nós nos tornamos também discípulos de Jesus, alunos, e também nos tornamos soldados de Jesus. Esses são os relacionamentos que a gente tem, alguns, quando nos convertemos a Jesus. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos peregrinos na terra, nós somos discípulos de Jesus, ou alunos de Jesus, Ele é o mestre, e somos soldados de Jesus. Vamos analisar cada um desses relacionamentos. A própria Bíblia diz como nós devemos lê-la. Em outra aula nós comentamos sobre isso, que lendo uma parte, lendo outra, nós vamos aprendendo a ler a Bíblia, uma explicando a outra. E a Bíblia diz o que diz. Não é difícil lê-la. Quem sabe ler e interpretar, sabe ler a Bíblia. E ela própria diz como devemos lê-la. Como parte da noiva de Cristo, a igreja, está lá em Apocalipse 21, 2 e 9, que nós já falamos sobre isso. Vamos ver o texto agora. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Jesus virá na sua segunda vinda, na volta de Jesus à terra. Ele disse que virá buscar a sua noiva, a igreja. Um dos 7 anjos outro texto, Apocalipse 21, 9. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na sua volta, ele vem buscar a noiva. E como parte da noiva de Cristo, se o Senhor é o noivo, nós somos a noiva, somos a igreja, somos a noiva de Cristo. Então devemos ler a Bíblia como se fosse uma carta de amor do noivo, lê-la completamente. A Bíblia é a carta do noivo de Jesus para nós, escrita por ele. E nós devemos lê-la como se fosse uma carta de amor. E ela é uma carta de amor de Deus para nós. E devemos lê-la completamente. Como é que temos lido a Bíblia? Nós temos lido a Bíblia, parte dela, pulando partes, ou lendo toda. Lendo pelo menos todo um capítulo, todo um livro. Ler um livro inteiro, você precisa experimentar essa bênção. O livro de Esther, por exemplo, é um livro que tem uma história linda. Uma história de uma moça que casou-se com um rei Assuero, um rei persa, e ela se tornou uma protetora do seu povo. Ela era judia. Através da atitude dela junto ao rei, ela se tornou protetora e salvou o seu povo de ser exterminado. Uma história linda, uma história de amor que tem o livro de Esther. E é um livro que você lê em 30 minutos de sentar e ler. O livro de Jonas também é um livro interessante. Ele mostra a compaixão e a misericórdia de Deus por uma pessoa que tinha dificuldade de perdoar, que tinha preconceito e muita dificuldade de perdoar. Um livro curtinho que dá para ler inteirinho, e é uma história muito interessante e muito bonita. E assim são todos os outros livros da Bíblia. São 66 livros. Tem histórias, tem textos lindos, tem guerra, tem romance, tem aventuras. Experimente essa bênção de ler um livro inteiro da Bíblia. E as passagens difíceis? As passagens difíceis, tem um texto de Pedro que diz o seguinte: ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Está falando do apóstolo Paulo aí. Falando nelas desses assuntos, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem,
como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição dele. A Bíblia tem partes difíceis. Pedro reconheceu nisso nas cartas de Paulo. O autor de Hebreus fala: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Então, as partes difíceis, quando chegar nessas partes difíceis, pede para alguém mais experiente, para o pastor, para um diácono da igreja explicar, ou mesmo conversando com um outro irmão. Procure ler, se você é um crente novo, recém-convertido, procure ler mais as partes mais fáceis. Comece pelo Novo Testamento, os evangelhos, o evangelho de João, excelente para se começar a ler a Bíblia. E as partes difíceis são poucas, existem, mas você pode, com o tempo, saber interpretar essas partes com a ajuda de outras pessoas. Outro relacionamento que nós temos com Deus, quando nos convertemos, nós nos tornamos viajantes para o lar de Jesus. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Pedro escreveu na sua carta. As pessoas gostam muito de viajar, né? Hoje em dia as pessoas, não nesse tempo de pandemia, que estão até irritados de ficar tanto tempo em casa, mas quando se pode viajar, principalmente de carro, aventurando-se em conhecer lugares desconhecidos, as pessoas pegam um mapa, né? Pegam um mapa e vão consultando esse mapa, constantemente consultando, principalmente se chega numa encruzilhada, pega o mapa, vê para que lado vai. Às vezes encontra pessoas no caminho que conhecem o lugar, para e pergunta, né? Às vezes preguiça ter de procurar um mapa, pergunta para alguém. Mas nós somos aqui viajantes para o lar de Jesus. E sabemos que Jesus foi preparar um lugar para nós no céu. E como viajantes, este mundo não é o nosso lar. Estamos caminhando para o nosso lar celestial. A Bíblia é o nosso mapa de viagem para nos guiar no rumo certo nesta vida. Devemos consultá-la constantemente. Já vimos que somos a noiva de Jesus, nós somos viajantes para o lar de Jesus. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para a sua noiva, e a Bíblia é o nosso mapa de viagem para nos guiar rumo ao lar celestial que Jesus foi nos preparar. Cuidado com as vozes do mundo que nos levam para o caminho da perdição. Como diz o Salmo 1:1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Cuidado com as vozes do mundo que nos levam para o caminho da perdição. Quando aceitamos Jesus, nós nos tornamos também alunos na escola de Jesus. E todo o ensino deve ser feito com meticulosidade, com atenção, com cuidado. Nós somos alunos de e precisamos interpretar, né, aquilo que lemos. Até em matemática a gente tem que ler e entender o problema para resolver as questões. Se o aluno estuda somente uma página do livro texto, ele não garante a sua aprovação. Ele tem que ler todo o livro, todo o texto para ser um aluno aplicado, para ser aprovado. E tem que estudar diariamente, conhecer o conteúdo, dedicar tempo à leitura e pesquisar para aprofundar os seus conhecimentos. Na escola, nas escolas, os alunos devem ser assim para serem alunos aplicados e que se quiserem aprovação. E nós somos alunos na escola de Jesus. Como alunos da escola dele, o nosso livro texto é a palavra de Deus, a Bíblia. O que faz o aluno zeloso e aplicado? 2 Timóteo 2,15, uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado,
como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Manejar corretamente a palavra da verdade é estar constantemente com o livro na mão, e folheando, e lendo, e pesquisando, e comparando. O estudo da Bíblia requer aplicação. Estudar cuidadosamente, não podemos compreender bem a Bíblia com uma leitura superficial. Seu estudo requer tempo, dedicação e determinação. Além de noiva de Cristo, além de viajantes nessa terra, além de alunos do nosso Mestre Jesus, nós somos soldados do exército de Jesus. E que características marca a vida de um soldado? A disciplina, reconhecer e respeitar a hierarquia, não é? Cumprimento do dever. O que acontece com o soldado se ele não cumpre o dever do seu superior? Provavelmente, ou com certeza, ele vai ser advertido, e depende da falta que tiver, até pode ser expulso, né, das fileiras do exército. E quando eles quebram essa rotina de conduta militar, muitos problemas ele arruma para a sua vida. Como soldados de Jesus, lá em 1 Timóteo 2,3, ele diz: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. As pessoas que entram para o serviço cristão sabem que ele não é fácil. Nós temos que lutar contra as hostes malignas do mal. Por isso que devemos ser bons soldados de Jesus. Ninguém pode seguir a carreira militar se não tiver plena consciência das funções e do comportamento que deve ter um militar. Não se pode ser militar pela vontade de outra. Quem escolhe ser militar, escolhe por sua própria vontade. Outra pessoa não pode dar a alguém uma ordem para ele ser militar. Ele tem que escolher, sabendo de o que vai enfrentar e como vai ter que se comportar. Esta é uma carreira que tem que ser seguida conscientemente. A pessoa tem que estar consciente do que vai enfrentar e do que vai fazer. Ninguém pode ser cristão porque alguém deseja que ela seja. Cristão, cada um escolhe ser. Ele não é obrigado, nem pode ser obrigado por ninguém. Cada um deverá ser cristão em plena consciência, a fim de atender o que o código do cristão, que é a Bíblia, tem a lhe dizer. Assim como os soldados têm o seu código de ética e o seu código de conduta, o cristão tem o seu código de como ser cristão, de como tem que viver a sua vida. Como bons soldados de Jesus, temos que obedecer o nosso general. Muitas canções infantis de que fala que Jesus é o nosso general, não é? João 14:21 diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O que o nosso general quer? Que nós obedeçamos os seus mandamentos. Nós vamos ver em Efésios 6, de 11 a 18, qual é a vestimenta do soldado de Cristo. Lá esse é o texto, a armadura de Jesus. Ouçam esse texto. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.
Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, 11, 18. Então, como se deve ler a Bíblia? Completamente, como uma carta de amor que a noiva recebe. Constantemente, como um mapa de viagem para os viajantes que somos aqui na Terra. Cuidadosamente, como um aluno aplicado, que lê completamente, cuidadosamente, o seu livro-texto. E conscientemente, como um militar na sua carreira do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Nós temos que ler a Bíblia completamente, constantemente, cuidadosamente e conscientemente. 4 advérbios que nós temos que deixar bem claros na nossa mente como devemos ler a Bíblia. E para encerrar, eu quero encerrar com o texto de Salmo 1, versos 1 e 2, que eu já li, mas vamos repetir. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Que Deus abençoe todos vocês na leitura da Palavra de Deus. E assim nós terminamos essa nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham pensado em como você está lendo a Bíblia, se você está lendo, mas que seja um compromisso de cada um de procurar na Palavra de Deus as respostas para a sua vida, para as suas observações, para os seus questionamentos. E lendo dessa maneira, com certeza você terá resposta para as suas questões, para os suas dúvidas, que elas sejam um guia para a sua vida. Faça dela um guia para a sua vida. Que Deus a abençoe e guarde. Até uma próxima vez, se Deus permitir.